Pronto. Então vamos lá. Pensa comigo aí. Quando se fala qual o santo ou a santa que se veste, a sua roupa é de túnica azul. E aí, alguém sabe me dizer no chat? Exatamente, né? Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição, Maria da Conceição, né? Ela se veste de azul. Agora, no candomblé, eu não sei especificamente se é o candomblé, porque tem uma diferença, não é? Entre na área do candomblé, que um já é uma religião mais virado ao africano e um mais o brasileiro. Então, mas vamos colocar como um pseudo aqui o candomblé. Então, no candomblé, qual o santo que tem a sua roupa azul? E aí, alguém sabe? E aí, Daniel Alves que falou? Iemanjá. Iemanjá, não é? Então veja, é a mesma roupa. Então quem era devoto de Iemanjá, aquele orixá da África, ele pegava ali a Nossa Senhora da Conceição, ele estava ali fazendo a reverência a ela, mas na verdade por trás era quem? Iemanjá. Então os escravos eram obrigados, no Brasil tinha isso, a obrigação deles servir a outra pessoa que não era ao seu, não é? Então, isso era chamado de quê, pessoal? Sincretismo religioso. Então, vamos voltar aqui ao feudo, né? Veja que isso tudo para a gente abre e ver o que é história, né? O que é história? A gente fala de tudo ao mesmo tempo. Então, vamos voltar. Então, no feudalismo, havia isso. A religião, praticamente, andava lado a lado com o senhor feudal. Mais na frente, como eu falei, aquele feudo vai crescendo, vai se unindo a outros feudos, e ele aí vai se tornar um estado, um governo. E aquele senhor feudal, ele vai ser titularizado agora, ele vai receber um título de rei. E é aí que vai começar na Europa os primeiros países, né? Que vai se colocar ali. Então, voltando, os reis, quando eles estavam ali no poder, governando, ao lado dele, a religião estava com ele, não é? Era o sacerdote dele. Porque eu como um fiel, eu queria ouvir um conselho de um homem sagrado, não é? Qual é o melhor conselho de você ter, não é? Então, você ia ouvir o conselho de um homem sagrado. Então, aquele homem sagrado, aquele clero, ia dizer, olha, Deus quer que você faça assim, Deus quer que você faça assado. Então, era assim que, às vezes, os reis tomavam certas atitudes, não é? E ali a igreja ia crescendo, pessoal, porque os fiéis, olha só, os fiéis, naquela época, às vezes, quando dizimavam a igreja católica, dizimava com dotes, com heranças, com terrenos, e ali a igreja ia recebendo, e ela ia o quê, pessoal? Ia crescendo, né? Ao ponto que a igreja católica, no período da Europa, ela estava quase que igualada ao governo monárquico, não é? Eles estavam ali no mesmo poder, porque eles se tornavam poderosos, não é? Ricos. Eles se tornaram até mecenas. Quem eram os mecenas? Quando nós olhamos nos dias atuais, vamos citar pessoas ricas, tá? Quando eu digo ricas, pessoas milionárias, né? Bilionárias. O que é que essas pessoas geralmente fazem? Né? Como é que eles investem o dinheiro dele? Eles compram o quê? Vários carros de luxo, não é? Compra várias mansões, não é? É um hobby deles. Né? Eles gostam de comprar isso. Naquela época, esse pessoal que tem esse estilo de hobby, estilo de vida, eram chamados de mecenas. Olha aí, ó. É uma palavrinha que pode cair no Enem, não é? Quem eram os mecenas? Eram pessoas que investiam em artes. Por isso, quando você entra numa igreja católica, você vê aqueles belos monumentos, não é? Aquelas belas obras, porque eram de grandes artistas. Não é? Que eles pegavam o dinheiro
que tinham e investiam em obras, em trabalhos artísticos, não é? Então eram chamados de mecenas, não só a Igreja Católica. Mecena era todos aqueles que investiam em obras, em trabalhos artísticos. Tranquilo até aí? Então, ó, nesse período, a Igreja Católica governava ali lado a lado com a monarquia. E aí a igreja dava a ele até esse direito divino, ele sempre apoiava ali ao rei, sempre governando. Então a nobreza sempre vai apoiar o rei, né? O povo não, o povo era contra, é chamado de anti-absolutismo. Então o povo era contra esse procedimento absoluto do rei. Mas quem era da nobreza, né? Militares, algumas áreas da burguesia apoiava esse modo absoluto do rei. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, o que é que acontece? O povo começou a ter esses pensamentos iluministas, né? O povo começou a ficar insatisfeito. Veja só o que é que acontecia. Naquela época, você era obrigado a pagar o imposto, né? Você era obrigado a pagar o imposto e também era obrigado a dizimar. Você era obrigado a dizimar, né? Então veja só, tu já era pobre, miserável, né? Miserável significa que uma pessoa sem misericórdia, a pessoa está ali miserável. Já vivia uma pobreza, já dependia do campo, do arado, não é? E ainda era obrigado a pagar imposto e ainda obrigado a dizimar, não é? Então sobrava quase o quê? Sobrava o quê para um camponês desse? Sobrava quase nada, não é, pessoal? Então, veja só, eu até ia citar um negócio, passou despercebido aqui na minha cabeça sobre essa questão. Sim, quando nós olhamos para a Bíblia cristã, Jesus, o mestre da Bíblia cristã, né, ele prega o quê? Um dia, os mestres judeus, judaizantes, os fariseus, chegaram a Jesus e disse assim para Jesus: Jesus, é lícito pagar imposto? Olha aí. Aí Jesus disse assim: tem uma moeda aí? E aí pegaram a moeda e deram a Jesus. Jesus disse assim: o que é que tem aqui nessa moeda? O que é que está cunhado nessa moeda aqui? Qual é o desenho que está nessa moeda? Aí disseram: é o rosto de César. Aí Jesus disse: então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então veja aí, ó, o povo queria pegar, os mestres da lei queriam pegar Jesus em alguma palavra, em algo errado, né? Porque se Jesus dissesse que não era para dar a César o imposto, mas sim dizimar nos templos, ele estava jogando Jesus contra o governo. Aí Jesus, ali em sua sabedoria divina, colocou o quê? O homem ele tem o compromisso de pagar os seus impostos e o compromisso de dizimar. Então até Jesus ensinou a pagar imposto e a dizimar. Veja a Bíblia aí que ensina, né? Por isso que quando vamos falar no sentido ideológico, não é? A direita, quando se fala em absolutismo, ele está falando mais na área conservador. É uma questão da área de direita, né? E o conservadorismo ele entra muito na religião, não é? Ele entra muito na religião. Então é por isso que a direita prega muito Deus, família, não é? Que é a área conservador. Então você vê aí que na área absoluta, na área de direita, a religião apoia. Olha aí, ó. Veja, só abrir aí a mente de vocês, né? Vocês que têm uma visão crítica, para vocês entenderem aí. Que horas são? 9h40? Não. Me digam aí o horário aí, porque o meu computador pode estar diferente do de vocês. Digam aí, igreja.
Falta 5 minutos, 9h35. Então tá certo, tá igual ao meu. Então, quando der 9h40 aqui, eu vou parar. Então, pessoal, o que é que acontece aqui? Voltando que eu estou falando aqui, deixa eu abrir a janela, que tá um pouco abafado. Então, voltando aqui, e eu falando feito besta. Oxa! Eu, hein? A bichinha. Eu, hein? Então, a bichinha tá voando nela. Eu tava falando. Não ouviu não. Ah, é porque eu estava no. Estou sem o fone. Estou sem o fone. É isso que você está se referindo? Ah, estou sem o fone. Quer falar alguma coisa? Quer que eu coloque? Não, né? Bichinha, meu Deus. Tá tranquilo. Meu irmão, cuidado, viu? Essa quarentena tá afetando. Vamos voltar. Tem alguma mãe assistindo aí do terceirão? Não. Tem alguma mãe? Tem não. O terceiro tá quase no... O terceiro mal assiste, mas e nos pais? O terceiro mal assiste. Tá tudo dormindo, Mas vamos voltar aqui. Sim, então o povo, eles eram insatisfeitos, não é? Eles viviam nessa pressão contra esse sentimento absoluto, e aí começou a formar grupos, vai surgir aí sociedades secretas, né? Quando nós falamos sobre, como é o nome daquela sociedade secreta? A maçonaria, né? Quando nós falamos da maçonaria, a maçonaria ela é de origem disso, pessoal. Por quê? Porque a maçonaria ele tinha um pensamento iluminista. Veja só, se você é contra um rei, eu sou o rei, e vocês que estão aí, estão me assistindo, era o povo do meu reino. Se vocês eram contra o meu governo, vocês não iam ficar com medo de mim, não? Com certeza. Porque a qualquer momento eu poderia mandar oficiais, policiamento, para matar vocês, porque vocês eram contra o meu tipo de governo, né? Então o que é que vocês faziam? Vocês se juntavam secretamente, olha aí, ó, vocês se juntavam secretamente para debater assuntos anti-absolutistas, né? Então vem aí a origem da maçonaria. Hoje em dia, quando a gente vê esses casos de maçonaria, a gente pensa que lá dentro daquela reunião, daquela seita, tem um satanás lá dentro dançando, né? Mas, na verdade, é uma tradição deles de antigos, tradições antigas, não é? Porque eles tinham medo de terem as suas reuniões abertas. Então, onde era chamado esse título? Café e salões. Eram dentro de lugares fechados que eles tinham as suas reuniões contra algumas ideias. Entendeu até aí? Tudo bem? Então, houve aí algumas reuniões para lutar, não é? Para iniciar aí uma revolução. Então, olha aí, ó, para vocês não esquecer. Se o povo queria lutar contra a revolução, houve na Inglaterra uma revolução para derrubar o rei. Quem era o rei dessa época? O rei Carlos, não é? E aí, qual foi o primeiro conflito? Qual foi a primeira luta contra o absolutismo? Ou a primeira luta pela a independência? Ou a primeira luta pela república? É chamado de Revolução Puritana. Entendeu? É por isso que vem o nome Revolução Puritana. Resumindo, porque a história da Revolução Puritana é grande, né? Deveria ter um outro vídeo falando disso, mas a Revolução Puritana era justamente para lutar contra o absolutismo. E vai ali levantar um parlamento, e esse parlamento ali vai ter um representante. Alguém se lembra desse representante? Oliver Cromwell, não é? Era esse representante, líder do parlamento, que vai ali lutar. Então o público, o povo vai lutar contra o absolutismo nesse período da Revolução Puritana, a partir do século XVII.
e aí vão derrubar o governo, né? Vai derrubar, eles vão ali matar o rei, vai exilar toda a família real, e aí vai iniciar, vai implantar ali uma república. Quem vai ser o representante dessa república? O próprio Cromwell. Aí o que é que vai ter? O governo de Cromwell, né? Se você for pesquisar depois, para querer saber mais, se você colocar o governo de Cromwell, você vai saber, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Né? Então, ó, aonde tem, faltam 5 minutos, né, para encerrar. Aonde tem, vou encerrar por aqui, mas aí para encerrar com essa parte. Aonde tem república, tem governos. Vou dizer governos não, porque o governo é a república, né? Mas tem poderes. Pronto, ótimo. E quem são esses poderes, pessoal? Quem são esses poderes? Hoje, o poder legislativo, executivo e o judiciário. O governo, você quer saber quem é o governo? É esses poderes. É deles que saem as leis. Quem é que cria as leis? Quem é que lege? Olha aí, quem é que lege a lei? O legislativo, né? Quem administra essa lei? Quem é que vai administrar? Quem é que vai executar a lei? O executivo, não é? E quem vai ali julgar o que está na lei, o que foi criado pelo legislativo? O judiciário, não é? Então, nesse período aí do governo de Cromwell, foi criado esses poderes. Tranquilo? Eu vou encerrar aqui esse assunto, né? Tem muita coisa, né? Vou encerrar aqui já. Um abraço aí pro pessoal do YouTube. Vou falar aqui apenas pro terceiro. Valeu, até a próxima.